Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com bastante saúde, crochetando bastante. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma linda peça do jogo de banheiro Corujinha, tá? Como vocês que já me acompanham aí sabem, eu tô fazendo uma coleção de bichinhos, o mesmo modelo, só mudando as cores e colocando a característica de cada bichinho, ok? Então, hoje nós vamos trabalhar uma das peças. Esse jogo vai consistir em 3 peças: tapete, pé do vaso e tampa do vaso. Anterior a esse, eu fiz o jogo do unicórnio e expliquei por que a partir do unicórnio não ia ter caixa acoplada, tá? Mas eu ainda estou para fazer um vlog. Talvez o vlog do unicórnio vai sair antes desse vídeo aqui, tá bom? Para vocês saberem por que esses jogos não vão ter caixa acoplada, tá bom? Mas já tem anteriormente o do sapinho e da joaninha, que eu fiz a caixa acoplada. Aí, cada jogo que eu fizer, eu vou fazer um vlogzinho explicando como que vocês, aonde vai utilizar cada cor para trabalhar a caixa acoplada, se vocês precisarem trabalhar a caixa acoplada e o porta-papel também, tá? Explicando rapidinho aqui, porque aqui na minha região eu não vendo caixa acoplada, os clientes não encomendam. Então, eu vou trabalhar as peças das videoaulas nas 3 peças principais. Se houver alguma encomenda, eu gravo para vocês. Se não, vai ficar só o vlogzinho aí para vocês entenderem aonde vocês vão usar cada cor e qual detalhe dá para usar nessas 2 peças, que é o do porta-papel e da caixa acoplada, ok? Então, eu vou mostrar para vocês o material que nós vamos usar nesta aula. Nós vamos utilizar agulha 3,5, agulha de tapeceiro, tesoura para os arremates e alguns marcadores para marcar os nossos aumentos. Se você não tiver o marcador, sabe aqueles fiozinhos? Eu vou achar um aqui para mostrar para vocês. Sabe esses fiozinhos aqui que a gente tira para fazer os arremates, ó? Que a gente faz arremate, não joga fora, tá? Dá pra fazer também, marcar os aumentos, onde vai ficar os aumentos, tá bom? Ó, são fiozinhos que a gente abre, né? Faz o arremate e guarda um pouquinho desses fiozinhos. Eu também não jogo fora, porque minha filha faz amigurumi e ela fala que esse tipo de enchimento aqui, que são os fiozinhos, é ótimo pra fazer amigurumi. Se você faz chaveirinho aí de coração, faz alguma coisa que tenha que ter enchimento, pode usar também esses fiapinhos aqui, tá? Então, essas são as ferramentas que a gente vai usar. Agora eu vou mostrar para vocês as cores que nós vamos usar no nosso jogo de banheiro Corujinha. Na base da nossa corujinha, nós vamos usar a cor lilás. Esse é o lilás claro da FFA. Eu estou usando no momento só esse barbante, é um barbante artesanal. Esse é o rolo de 600 gramas, eles têm rolo de 600 gramas, 1 quilo, e o Big Cone, que é de 2 quilos, tá? E eles têm outros materiais também. Vou deixar o contato da FFA no primeiro comentário fixado aí. Vocês podem entrar em contato com a Fran, tá? E fazer um orçamento lá sem compromisso, para ela calcular o frete ou a entrega de vocês, tá bom? Direitinho. E ele é um barbante ótimo. Esse eu só uso barbante 6, ó. Esse rolo de 600 metros, ele de 600 gramas. Ele tem 590 metros. A tex dele é 1180. Esse é o lilás claro, tá, ó. Ele é um fio 85% algodão e 15% outras fibras. Ele vem também aquele esqueminha para lavagem, o que não pode, o que não pode, tá tudo direitinho. Já fiz o teste de cor com esse barbante e ele é perfeito. Deixei de molho no sabão um vermelho, que é o que a gente tem mais medo, né? Vermelho com cru e o azul marinho com cru. Já deixei esses 2 de molho e não solta tinta, tá bom, pessoal? Eles trabalham com material de qualidade. Não tem fiapinho, eu vou mostrar cores escuras aqui para vocês que a gente vai usar. Então, eu super recomendo a FFA, tá? Esse é o lilás. Aí, nós vamos usar também o violeta, ó. Eu fiz questão, eu trabalho assim, eu tiro o cone do meio, eu trabalho por aqui. Eu fiz questão de abrir aqui pra vocês verem, ó. Ele não tem fiapinhos, tá vendo, ó? Cor escura. Então, esse daqui é o violeta de 1 quilo, ó. Tá vendo? 990 metros. Vamos usar também
para os detalhes, a cor preta. Esse também é fio 6, 600 gramas. Olha o preto, pessoal. Perfeito. Sem aqueles fiapinhos brancos. Vamos usar também o amarelo ouro para fazer os detalhes do bico e das patinhas da nossa corujinha. Olha, amarelo perfeito. Eu vejo que as meninas falam muito de amarelo e eles têm as cores espetaculares, tá? E vamos usar também para o olhinho da coruja, vamos usar a cor branca. Então, são essas 5 cores que eu vou usar do barbante FFA artesanal, tá bom, pessoal? Então, vamos dar início, então, à nossa aula. Pessoal, esqueci de mostrar para vocês que nós vamos usar também o rosa claro, tá? No bico do nosso tapete, para dar uma corzinha a mais aí à nossa coruja. E na descrição do vídeo vai ter a quantidade de cada cor que eu vou usar para facilitar aí vocês, que de repente vocês têm um cone aberto, algum restinho aí de barbante, aí dá pra vocês terem uma noção se aquele material que vocês têm dá pra fazer, tá bom? E vocês podem fazer na cor que vocês quiserem, tá bom? O jogo de banheiro corujinha. Então, no bico também nós vamos usar o rosa claro, também fio 6. Lembrando que eu trabalho só com o fio 6, tá bom? Se você for trabalhar com fio 8, não vai dar certo, porque a sua peça vai ficar muito grande. A não ser que você queira um tapete mesmo maior pra beirada de cama, alguma coisa assim. Você pode trabalhar com fio 8, mas os meus trabalhos são todos com fio número 6, ok? Com o nosso fio lilás, nós vamos dar início, então, à base da nossa tampa do vaso da corujinha, certo? Algumas meninas aí estão com dificuldade para fazer o nó mágico, tô tendo bastante comentário. Eu vou iniciar aqui com 5 correntinhas para ver se eu consigo ajudar também as meninas, tá? Mas quem quiser começar com o nó mágico pode começar, tá? O nó mágico que eu faço só no dedo, só aqui, ó. Já fica bom, ó. Você insere a agulha por aqui e puxa o fio, tá? Dá uma torcidinha e já trava o fio novamente, o segundo fio aqui, ó. E faz a correntinha, tá? Mas as meninas estão tendo bastante dificuldade de fazer o nó mágico. Então, eu vou iniciar com essa peça com 5 correntinhas, tá? Ó, deixa um fiozinho aqui para depois a gente arrematar. Introduzo a agulha aqui, dou uma laçadinha nela. Mas você pode iniciar e trava a primeira corrente. Você pode iniciar aí do jeito que você tá acostumada, tá? Só que essa primeira minha aqui já é uma correntinha. 2, 3, 4, 5 correntes, tá? Vou voltar aqui, ó, no primeiro ponto e vou puxar um ponto baixíssimo. E vou fechar essa mini argolinha aqui, ó, tá? De 5 correntes. Vou subir 1, 2, 3 correntes. Dentro dessa argolinha aqui, eu vou trabalhar mais 14 pontos altos, tá? Essa base aqui, a do tapete e a do pé do vaso, é um total de 16, mas a da tampa do vaso é um total de 15. Então, contando com essas 3 correntes aqui, vou fazer mais 14 pontos altos, vai totalizar 15. Então, tudo aqui dentro dessa argolinha, ó. Os meus 14 pontos altos, tá? Vai trabalhando aí o seu, vai dando uma puxadinha se você fizer a correntinha. Depois, nós vamos dar uma puxadinha no fio, aí ela fecha um pouquinho mais, tá? Então, faz aí direitinho, completa os seus pontos aí, totalizando 15 com as 3 correntes. Vou fazer o meu aqui e já volto pra gente fechar juntas. Completei aqui meus 15 pontos, contando com as 3 correntes. Aqui, ó, na terceira corrente, aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu vou puxar um ponto baixíssimo. Vou deixar um pouquinho largo aqui, porque tá vendo que ficou bem abertinho? Se você fizer a correntinha folgadinha, ela vai ficar abertinha. Aí, você pode vir nesse fio aqui da corrente, ó, e dar uma puxadinha que ela vem, tá vendo, ó? Ela dá uma fechadinha, ó, fica parecendo um nó mágico, tá? Então, pronto. Depois a gente vai arrematar esse fio, tá? Deixa eu voltar aqui meu ponto normal, que eu deixei largo, né? Agora, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntes. No primeiro ponto alto aqui à frente, eu vou fazer um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo lugar. Cada ponto de base vão ter 2 pontos no mesmo lugar, tá? No próximo, um ponto alto e mais um no mesmo lugar. Se aqui embaixo tinha 15, aqui em cima vai ficar com 30 pontos o total.
Só que o aumento aqui não tem aumento, tá vendo na corrente? O aumento vai por último aqui no fechamento, tá? Então, cada ponto de base, você vai trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou trabalhar o meu aqui a volta toda e venho para fechar com vocês o último ponto aqui. Vamos ficar com um total de 30 pontos altos. Cheguei aqui no final, ó, sobrou só 2 pontinhos aqui pra gente finalizar, igual do outro lado quando a gente começou pulando 2, então só fica 2 pontinhos aqui. Trabalhei um total de 17 blocos, tá? E vai ficar 18 espacinhos abertos. Então, eu vou trabalhar meu último espacinho aqui de número 18, 3 correntes. Venho na terceira corrente aqui onde eu iniciei, puxo um ponto baixíssimo e trabalho meu último espacinho de número 18. Vou andar com ponto baixíssimo em cima desse ponto alto, do próximo ponto alto e dentro da corrente. Então, eu tô com o ponto dentro da quina aqui. Vou trabalhar a quina novamente, fazendo 3 correntes. Toda vez que a gente for repetir essa quina, é essa mesma sequência, o início, tá? 3 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes de intervalo e 3 pontos altos. Agora, todos esses espacinhos abertos, a gente vai trabalhar uma sequência de leques também. Então, nossa quina ficou assim, bem bonitinha. Laço meu fio sem nenhuma corrente de intervalo. Venho no primeiro espacinho, vou trabalhar 3 pontos altos. Todos os espaços vai ser essa mesma sequência de 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e 3 pontos altos. Ok? Vai ficando assim, nosso leque. Então, todos esses espacinhos aqui da parte reta vão ser leques. Aqui vai ser leque, aqui, 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 até chegar aqui na quina. Quando chegar aqui na quina, eu volto com vocês. Então, a partir dessa quina, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques. Uma sequência de 7 leques. E todos assim. Quando você terminar um, você já laça, vai pro próximo espacinho sem nenhuma corrente de intervalo. E já trabalha a sequência de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, usando essa sequência aqui, eu vou trabalhar todos os meus leques até chegar ali na quina e volto com vocês, tá? Pra gente fazer a parte redonda da tampa do vaso. Trabalhei com o total aqui de 29 pontos e meu ponto de número 30 vai aqui, ó, bem no pezinho da corrente, aqui onde eu iniciei aqui, ó. Eu vou fazer meu ponto de número 30, tá? Vou vir na terceira corrente e vou puxar o ponto baixíssimo. Eu gosto de fazer assim porque não fica aquela abertura aqui, ó. Aquele vão aqui sem fazer nenhum ponto, tá? Então, vamos para a terceira carreira. Subir 1, 2, 3 correntes. Sempre o último aumento vai aqui no pezinho da corrente, tá? Então, ó, no primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Essa carreira vai ser toda assim, tá? Não contando com a corrente, contando já com o primeiro ponto alto aqui, ó. No próximo, eu vou fazer um ponto sozinho. E no próximo, 2 pontos altos. Então, vai ser toda assim, tá? Não vai ter segredo nenhum, ó. Um ponto sozinho, 2 pontos no mesmo lugar. Um ponto sozinho e 2 pontos no mesmo lugar, tá? Essa carreira vai ficar com um total de 45 pontos. O meu último aumento aqui, ó, o último ponto aqui vai ficar um ponto sozinho, tá? E o aumento vai ser aqui no pezinho da corrente. Então, eu vou fazer toda a minha carreira aqui e volto com vocês aqui no final. Cheguei aqui no final da terceira carreira, tá? Fiz meu último ponto aqui, meu ponto sozinho, e meu aumento vai ser bem no pezinho aqui da corrente. Então, toda vez que você fechar uma carreira que tiver aumentos, o aumento vai ficar sempre no final. Aí, a carreira vai ficar certinha, tá? Fechei com 45 pontos altos. Na terceira corrente, eu puxo meu ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. O primeiro ponto aqui, ó, é sozinho, um ponto sozinho. O próximo é um ponto sozinho, tá? No terceiro aqui, ó, eu faço 2 pontos no mesmo lugar. Você vai perceber que todo o seu aumento, ó, na carreira de baixo tá o aumento aqui, ó.
o Vzinho, tá vendo? Então, o primeiro sempre é ponto sozinho e o aumento é sempre no segundo. Então, todo o seu aumento vai ser no segundo. Ó, aqui eu vou fazer um ponto sozinho, e aqui vai ter o aumento, tá vendo? Ó, o Vzinho aqui, então, seu aumento vai ser sempre em cima do segundo ponto aqui do aumento, tá? Vou fazer mais um ponto sozinho, mais um ponto sozinho, que é ponto sobre ponto, né? E o terceiro aqui eu vou fazer o aumento. Essa carreira aqui vai ficar no total de 60 pontos, tá? Então, vou trabalhar usando esse padrão de ponto sozinho e aumento. Vou trabalhar aqui toda a carreira, aqui no final vai ficar 2 pontos sozinho e o aumento vai ficar aqui no pezinho da corrente. Vou fazer minha carreira aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui ao final da quarta carreira, fiz meus 2 pontos sozinho aqui, ó. E o aumento vai ser aqui no pezinho da corrente, tá? Fiz meu ponto alto, na terceira corrente eu puxo meu ponto baixíssimo. Procura deixar sempre esse lacinho aqui, ó, que tá na agulha, apertadinho, pra não ficar essa abertura aqui, ó. Ele fica bem bonitinho, tá vendo? Não fica com abertura. A quinta corrente, ó, a quinta carreira, desculpa, eu vou subir 3 correntes. Aqui embaixo eu fiz 2 sozinho, agora eu vou fazer 3 sozinho. Não conta com a corrente, tá? Que daí dá certinho. 1, 2, 3 pontos sobre ponto, tá? Ó, 15 pontos, 30, 45, 60, e essa carreira aqui, que é de número 5, vai ficar com 75 pontos altos, tá? Então, eu trabalhei 3 sozinho, é a mesma sequência. 3 sozinho e o próximo com aumento. 1, 2, 3 sozinhos e o próximo com aumento, tá? Se você prestar atenção na carreira de baixo, você vai ver aquilo que eu te falei, ó. Aqui tá o V do aumento de baixo, o aumento vai ser sempre em cima do segundo ponto do aumento aqui, ó, primeiro, segundo, tá? Vou trabalhar usando todo esse padrão. Aqui no final vão ficar 3 pontos sozinho e o aumento aqui eu venho para fechar com vocês, tá? Cheguei aqui no final da quinta carreira, fiz meus 3 pontos sozinho aqui, ó, e vou fechar aqui com o meu aumento, tá? Um ponto alto no mesmo lugar aqui da corrente e puxo meu ponto baixíssimo. Ok? Vamos dar início, então, à nossa sexta carreira. Com 1, 2, 3 correntes. Agora, eu vou fazer um total de 4 pontos sozinho, tá? Nós estamos agora na penúltima carreira, ok? 2, 3, 4 pontos sozinho, não contando com a corrente, tá? Ó meu Vzinho aqui, ó. Então, meu aumento vai ser em cima desse segundo ponto. Então, aqui não tem segredo, tá? Não preciso fazer muita repetição com vocês, para o vídeo não ficar muito longo. 4 pontos sozinho, um aumento, 4 pontos sozinho, um aumento. Faço a volta toda e faço... Aqui, ó, vai ficar 4 pontos sozinho e o aumento aqui no finalzinho. Fecho e vou fazer a última carreira. 5 pontos sozinho e um aumento, 5 pontos sozinho e um aumento, tá? Então, quando eu terminar essa carreira aqui, eu vou fazer a próxima com 5 pontos sozinho e um aumento. E quando chegar pra fechar, eu volto com vocês, tá? Que é na carreira de número 7. Tô fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer essa sexta carreira, usando esse padrão de 4 sozinhos e um aumento. Vou fazer a sétima carreira usando o padrão de 5 sozinhos e um aumento. E no fechamento eu volto com vocês, ok? Fechei aqui a carreira de número 6, do jeito que expliquei para vocês. 4 sozinho e o aumento. Coloquei o aumento aqui, fechei com ponto baixíssimo, subi 3 correntes e iniciei a nossa última carreira, que são 1, 2, 3, 4, 5 sozinhos e um aumento, tá? Fiz toda a carreira. Nessa última carreira aqui, nós vamos ficar com 105 pontos altos, tá? Vou fechar ela aqui com vocês pra gente mudar de cor e já dar início à base da tampa do vaso. Na terceira corrente aqui, eu puxo um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, tá? Pra travar o fio, corto esse fio, tiro aqui,
dou uma travadinha. Eu vou andar com esse fio aqui, ó, por alguns pontinhos, porque depois pra gente arrematar. Eu gosto de fazer assim, porque o fio já fica passado. Não precisa pegar, às vezes, agulha e ficar passando o fio depois que tá pronta a peça. A maioria das peças eu tô fazendo assim. Agora eu passo por uns 10, 12 pontinhos, ó. Vou passando só no fiozinho de trás. Pego esse fio, puxo pra trás. Opa, enroscou aqui. Pego esse fio aqui, puxo ele pra trás. E deixo lá atrás pra me arrematar. E a nossa basezinha do corpo da nossa corujinha está pronta. Agora eu vou pegar meu fio violeta pra gente dar início à base. A tampa do vaso, ela consiste na parte reta aqui, que é aquela parte de trás da tampa, e a parte da frente redonda, tá? Então, nós vamos transformar essa parte redonda na parte reta aqui, porque é para fazer o formato certinho da tampa do vaso, tá? Com o nosso fio violeta, nós vamos amarrar em qualquer lugar aqui da parte redonda que nós vamos amarrar, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar essa carreira toda só pegando o fiozinho de trás. Só que pra ficar mais firme, eu vou introduzir a agulha dentro, não vou pegar só o fiozinho assim, ó. Só o fiozinho fica meio solto, meio mole, tá vendo? Você coloca a agulha dentro do ponto até sair lá atrás e pegar até aquele nozinho de trás, tá? Então, eu vou pegar meu fio aqui. Opa, escapou, porque eu peguei um fio muito grande. Dentro do ponto, vou puxar meu fio aqui e vou fazer um nozinho, tá? Só um nozinho só é suficiente pra gente dar início. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se o celular tá focando bem, pra vocês verem minha mão. Porque aqui a gente vai ter sequências de pontos altos duplos, pontos altos normais, e meio ponto alto e ponto baixo. Então, eu vou fazer bem devagarinho com vocês, tá? Esse lado, depois eu vou repetir o outro lado, tá bom? Junto com vocês. Essa parte aqui é muito importante, essa primeira carreira, pra dar certinho a contagem aqui da volta toda, tá? Puxo aqui, ó, meu fio, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Ah, deixa eu falar uma coisa que eu tô falando nos vídeos da corujinha, tá? Se você acha que o fio violeta é ruim de enxergar, pode fazer a tampa do vaso da joaninha usando as cores, tá? Que você vai fazer a sua corujinha. Pode ser a joaninha, pode ser o sapo, pode ser o da Minnie em vermelho, tá? Pode ser o do olho grego. Mas o da joaninha do sapo tá em cores claras, tá melhor visualização, tá bom? Mas a sequência é toda a mesma, só muda a cor e é o detalhe do bichinho, tá? 4 correntes, laço minha agulha 2 vezes, vou no mesmo lugar, ó, e trabalho um ponto alto duplo. Vou tirar 1, 2, 3 vezes, por isso que eu fiz 4 correntes no começo. 2 correntes de intervalo, laço meu fio 2 vezes, no próximo ponto, pegando dentro do ponto, tá? Não só no fiozinho de trás, deixa o fiozinho da frente, ó, que a gente vai precisar pra costurar depois as pecinhas da coruja. Então, no próximo ponto, eu vou fazer outro ponto alto duplo, tirando 1, 2, 3 vezes. Laço 2 vezes, no mesmo lugar. Vou fazer mais um ponto alto duplo, tirando 1, 2, 3 vezes, tá? Então, aqui eu fiz um leque de ponto altos duplos, 4 correntes, ponto alto, 2 correntes de intervalo. No próximo ponto, 2 pontos altos duplos, tá? Laço meu fio 2 vezes, no próximo ponto, eu vou fazer outro ponto alto duplo sozinho, tirando 1, 2, 3 vezes. Mais um ponto alto duplo. Tá? No próximo ponto, eu faço ponto alto duplo, tirando 1, 2, 3 vezes. Agora, a gente vai começar a diminuir para fazer a parte reta aqui da tampa do vaso. Então, eu vou fazer ponto alto normal por 1, tirei 2 vezes. Ponto alto normal. 2, ponto sobre ponto, tá? Um ponto seguidinho do outro. 3. Ó. Depois daqueles 2 pontos altos duplos, né? Eu faço 3 pontos altos normais. Agora, aqui eu vou fazer 2 meio ponto. Aqui é tudo ponto sobre ponto, tá? Ponto junto é só aqui na quina, nessa quina e na próxima, tá? Pra fazer a parte reta. Então, aqui eu vou fazer meio ponto alto. É como se fosse fazer o ponto alto, só que eu tiro tudo de uma vez.
mais meio ponto alto no próximo ponto. Tiro tudo de uma vez, tá? Aqui eu ocupei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos da parte redonda, tá? Agora, aqui no meio, eu vou fazer uma sequência de 9 pontos baixos, sempre pegando dentro do ponto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só nessa carreira aqui que vai ter essa sequência de mudança de ponto, tá? As próximas carreiras vai ser tudo normal. Agora aqui eu vou fazer novamente esse, só que eu vou fazer daqui pra lá. Então, eu já fiz meus 9 pontos baixos, vou fazer meio ponto alto no próximo ponto. É como se fosse fazer o ponto alto, só que eu tiro tudo de uma vez. Mais meio ponto alto, como se fosse fazer o ponto alto, tiro tudo de uma vez. Fiz ele por 2 vezes. Vou fazer uma sequência de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ó, aqui nós começamos da parte maior e fomos diminuindo. Aqui começamos da parte menor e fomos aumentando. Agora, eu vou fazer essa quina aqui, ó. Eu vou fazer desse lado de cá, tá? Só que primeiro tem 2 pontos altos duplos sozinhos, seguidinho, um em cima do outro. Ó, laço 2 vezes, ponto alto duplo, tiro 1, 2, 3 vezes. Laço 2 vezes, ponto alto duplo, tiro 1, 2, 3 vezes. Ó, tá indo a mesma sequência do outro lado. Agora, vamos fazer o leque. Laço 2 vezes, no próximo ponto, ponto alto duplo, laço 2 vezes, no mesmo lugar, ponto alto duplo, 2 correntes de intervalo, laço 2 vezes no próximo ponto, ponto alto duplo, laço 2 vezes no mesmo lugar, ponto alto duplo. Ó. Deixamos o que era redondo, a gente deixou reto, tá bom? Se você achou que ficou muito rápido, pode diminuir o vídeo. Eu acho que tem como na velocidade aí, deixar o vídeo um pouquinho mais lento. Mas eu vou fazer aqui voltar aqui com vocês e explicar aqui direitinho, ok? Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu voltei aí, dei uma olhadinha nesse pedaço. Acho que ficou bem explicadinho, tá? Mas se você só achou escura a cor, pode assistir o vídeo da Joaninha. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a tampa da Joaninha, onde eu explico essa parte, tá? Que dá pra visualizar um pouquinho melhor, tá bom? Ou do sapo, que tá em cor clara. Depois que eu fiz aqui os 2 pontos altos duplos, aí eu vou completar também, descer aqui, ó, essa esquininha aqui, pra depois a gente fazer os pontos baixos, tá? Então, aqui, ó, eu vou laço 2 vezes, vou fazer só uma vez. No próximo ponto, ponto alto duplo, tirando 3 vezes, olha. Um ponto alto normal. A gente precisa dessa sequência para ele descer, ó. Meio ponto alto, tirando tudo de uma vez, ó, vai diminuindo, tá vendo? E ponto baixo. Ok, ó, foi diminuindo para formar direitinho a parte reta e a quina da tampa. Então, aqui agora eu vou fazer pontos baixos sem nenhum aumento, só pegando no fiozinho de trás, ó, por dentro do ponto, deixando esse fiozinho aqui pra gente fazer os detalhes depois. Então, aqui não tem segredo nenhum, é só ponto baixo. Introduz a agulha, puxa e trava o ponto, tá? Ó, ponto baixo. Vou fazer aqui a volta toda, usando esse padrão de ponto baixo. Vou fazer a volta todinha. Quando chegar aqui, ó, que faltar uns 3, 4 pontinhos aqui, eu volto com vocês pra gente fechar essa primeira carreira. Cheguei aqui, ó. Deixei 3 pontinhos sem trabalhar. Aí, eu vou fazer de novo aquela sequência de subir os pontinhos aqui, subir a ladeira para encontrar com as 4 correntes, tá? Laço, vou fazer meio ponto alto. Como se fosse fazer o ponto alto, tiro tudo de uma vez. Laço, faço um ponto alto normal, tirando 1, 2 vezes.
Laço 2 vezes. No último ponto aqui, eu faço um ponto alto duplo, tirando 1, 2, 3 vezes. Na quarta corrente aqui, eu vou puxar meu ponto baixíssimo para fechar essa primeira carreira. Vou andar com ponto baixíssimo em cima desse próximo ponto e dentro da argola de correntes. Porque eu tenho que iniciar aqui no meio da quina aqui, tá? Vou virar meu trabalho. Vou subir 1, 2, 3 correntes. Aqui dentro desse espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos. Que aqui eu vou fazer um leque, que é a nossa quina da tampa do vaso. Então, são 3 correntes, 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntes de intervalo e 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui eu fiz um leque normal de 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Ok? Agora, vamos para a parte reta aqui, ó, trabalhar a parte reta, que é a parte de cima da tampa. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou pular 3 pontos de base, inclusive esse que tá bem escondidinho, que vou pular 1, 2, 3, no quarto ponto, eu vou fazer meu ponto alto. No próximo, um ponto alto, e no próximo, mais um ponto alto, que é um bloquinho de 3 pontos. 1, 2, 3 correntes de intervalo, pulo 3 pontos de base. No próximo, no quarto ponto, eu faço a sequência novamente, de ponto sobre ponto, 3 pontos altos. Vai ficando assim. 1, 2, 3 correntes, pulo 3 pontos de base. Vou fazer novamente a sequência de 3 pontos altos. Nessa parte reta, a gente vai usar só esse padrão de 3 correntes, pula 3 pontos de base e faz ponto sobre ponto até ficar com 3 pontos altos, que é o bloquinho de 3 pontos. Ok, ó, depois da quina. Sobraram aqui 3 pontos no final, antes da próxima quina. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes e vou fazer minha quina aqui, igual eu fiz do outro lado. No mesmo lugar aqui, eu vou colocar 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Certo? Aqui minha parte reta tá prontinha, ó. Depois da quina, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 espaços de 3 correntes e 4 bloquinhos de 3 pontos. Agora, eu viro meu trabalho aqui e vou fazer a parte redonda da tampa do vaso. Antes de dar sequência aqui na parte redonda, nós vamos distribuir os aumentos aqui só na parte redonda, tá? Peguei aqui 5 marcadores, mas você pode pegar 5 fiozinhos aí só para você colocar, tá bom? Aí, para marcar os seus aumentos, ó. Tô com a parte reta aqui viradinha de cabeça para baixo. Quem tá acostumado a assistir meus vídeos aí, sabe que eu faço aumentos aleatórios, tá? Eu faço medida de 3 dedos. A minha medida de 3 dedos é mais ou menos 8 pontos, tá bom? Agora, depende do ponto de vocês aí como que é, mas pode fazer assim também. Quando eu coloco aumentos ímpares, eu me baseio aqui pelo meio e coloco um aqui no meio, tá? Eu me baseio pelo meio, começo pelo meio, porque daí o ímpar eu vou colocar um no meio, vou distribuir metade, metade e vai dar certinho. Se for par, eu vou pegar aqui no meio, vou colocar minha mão aqui no meio, vou colocar um de cada lado e vou distribuir a quantidade que eu tenho pro lado. Então, como é ímpar, são 5 aumentos, eu vou colocar um no meio, pulo mais ou menos uma distância aí de uns 3 dedos, que na minha medida dá uns 8 pontos, se você quiser contar aí, mas eu faço assim mesmo, porque eu não tenho tempo de ficar contando muito, eu só conto mesmo se for muito necessário, tá, pessoal? Mas nesses joguinhos aqui, não tem necessidade de contar, é só uma medida mesmo de uns 3 dedos, aí já dá certo. Então, eu coloquei um no meio e coloquei, são 5, gente, ó, esse aqui não vai. Coloquei um no meio e 2 de um lado. Vou me basear pelo meio também, vou colocar mais 2 do outro lado. Tô me empolgando aqui, tô colocando um monte de alfinetes, mas são só 5. Então, assim que eu vou me basear com os meus aumentos, tá? Um no meio, 2 de um lado, 2 do outro, completando 5. Então, vamos dar a sequência aqui. Ok?
Depois que a gente fez a quina, vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Vou pular 2 pontos de base, vou no terceiro e vou dar a sequência nesses bloquinhos de 3, igual eu fiz aqui. Então, eu faço ponto sobre ponto por 3 vezes, formando o meu bloquinho de 3. Ok? 1, 2, 3 correntes, pulo 2 pontos de base. Sempre vai ser 3 correntes e sempre vai ser 2 pontos de base aqui, tá? Vou fazendo assim até chegar lá na parte onde tá a marcação. 3 correntes, pulo 2 pontos de base. Aqui eu já pego o ponto inteiro, tá? Só a primeira carreira que eu peguei no fiozinho de trás. Então, eu vou fazendo meus bloquinhos de 3 aqui. 1, 2, 3 correntes, pulo 2 pontos de base. 1, 2, 3 pontos altos. Olha, cheguei lá perto da minha marcação, tá? Ó, aqui eu fiz uma sequência de 4 bloquinhos e 4 espacinhos abertos. Aí eu vou fazer 3 correntes. Independente se vai ser em cima da marcação ou não, ó, eu vou pular 2 pontos de base, vou fazer um ponto sozinho. E aqui onde tá a marcação, eu faço 2 pontos no mesmo lugar. Esse alfinete poderia estar aqui, do outro lado, mas eu já fiz, como eu cheguei perto dele, eu já fiz o aumento, tá, ó. O importante é você fazer os 5 aumentos, tá bom? Independente se vai cair em cima do alfinete ou não. Vou dar sequência aqui com vocês. 3 correntes, pulo 2 pontos de base. A quantidade de corrente, os pontos de base são os mesmos. É só na hora que chegar perto da marcação, nós vamos fazer os aumentos, ó. Fiz meu bloquinho normal, tá vendo? Agora eu faço 3 correntes. Cheguei novamente perto da marcação. Pulo 2 pontos de base. Aonde tá a marcação? Eu fiz um ponto sozinho. E no próximo ponto eu vou tirar a marcação, tá? E no próximo ponto eu faço os 2 pontos no mesmo lugar. Aí eu fiquei assim, com essa sequência de um aumento, um bloco normal. Um aumento, 3 correntes. Essa parte da corrente e os 2 pontos de base não vai mudar. Aqui é o bloquinho normal, ó. Entendeu? Bloquinho normal. Entre o aumento, é o bloquinho normal. 3 correntes, pulei 2 pontos de base. Vou fazer meu ponto sozinho aqui onde tá a marcação. E no próximo eu faço o aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. Tá? Eu acho que deu para entender bem aqui, né? Só vai fazer o aumento quando chegar perto da marcação. Vou distribuir aqui, vou fazer 3 correntes, pular 2 espaços, fazer meu bloquinho sozinho, 3 correntes, pular e fazer o aumento. Eu acho que o aumento vai ficar um pouquinho fora aqui, ó, mas não tem problema. O importante é fazer o aumento. Ou a marcação tá aqui só para lembrar vocês que tem um aumento aqui nessa região, tá? Faço meu bloquinho normal, faço meu último aumento. Aí aqui eu vou fazer tudo bloquinho normal. 3 pontos, 3 correntes, pula 2 de base. 3 pontos, 3 correntes, pula 2 de base. Até chegar aqui perto da quina. Quando chegar aqui perto da quina, eu volto com vocês. Aí a gente vai ver quantos bloquinhos nós ficamos na parte redonda da tampa do vaso, ok? Trabalhei aqui a minha sequência de 7 leques. Viro o meu trabalho. Agora a gente vai trabalhar a parte redonda. Aqui, só no primeiro espacinho e lá no último, quando a gente der a volta toda no último, só no primeiro e no último, tá? Eu vou trabalhar só 3 pontos. Laço. Trabalho 1, 2, 3 pontos altos. Só aqui, no primeiro e lá no último. O restante dos espacinhos vão ser todos leques, igual a parte reta. 3 pontos altos. 2 correntes. E 3... desfio aqui. 3 pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar só usando esse padrão de leque em cada espacinho, tá? Ó, vou usando esse aqui. Vou dar a volta toda, todos os espacinhos. Quando chegar aqui no último, eu volto com vocês, que a gente vai trabalhar só 3 pontinhos e fechar essa carreira para dar início à próxima, tá bom? Trabalhei aqui toda a minha sequência de leques. Cheguei no último espacinho. Essa parte, a parte redonda aqui, eu trabalhei 16 leques, tá?
Então, aqui no último espacinho aqui, eu vou trabalhar só 3 pontos altos, pra gente fechar essa terceira carreira, tá? Uma sequência de 3 pontos altos, sem nenhuma corrente de intervalo. Eu já vou lá na terceira, deixa esse lacinho aqui bem apertadinho, pra não ficar um espaço muito aberto aqui, ó. Então, aqui na terceira corrente aqui do início, eu vou puxar meu ponto baixíssimo. Vou andar com ponto baixíssimo, igual a carreira anterior, ó, por 1, 2, 3 vezes, até chegar no meio do leque. Vamos começar a nossa quarta carreira. 1, 2, 3 correntes, a sequência é a mesma de baixo. Fazer a quina com 2 pontos, as 3 correntes, né, os 2 pontos, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. Aqui na quina não muda nada, nem nessa, nem na outra do lado de lá, tá? Sempre quando iniciar é o mesmo jeitinho. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, vou no meio do leque e trabalho 3 pontos altos. Bem no meio, onde tem as 2 correntes no meio. 2, 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, vou no próximo leque, no meio dele, e trabalho 3 pontos altos. Essa carreira eu vou usar toda essa sequência de 3 correntes, 1, 2, 3, e no meio do leque 3 pontos altos. Tá? Vou dar uma aceleradinha aqui para o vídeo não ficar muito longo. 3 correntes, e no meio do próximo leque, ó, 3 pontos altos. Vou trabalhando assim. Até chegar ali na outra esquina, né, da parte reta, nós vamos trabalhar essa sequência de 3 correntes. Ó, trabalhei aqui no último leque, tá vendo? 3 pontos altos. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou. Ó, quina, 1, 2, 3, 4, 5, vão ficar 6 espaços, e 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Então, vou trabalhar meu último espaço, que é o de número 6, 3 correntes. Cheguei aqui na quina e vou trabalhar minha quina novamente. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes, viro meu trabalho, sempre vai virando, tá, pessoal? Para não esticar, não deformar o seu trabalho, tá bom? Aí, vou dar mais uma diquinha aqui nesse vídeo, tá? Ó, vou mostrar novamente. Quina, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços e 5 bloquinhos de 3, dentro de cada lequezinho. Vou dar mais uma diquinha. Uma moça me falou assim, professora, o meu crochê fica torto, meus pontos ficam tortos, o que tá acontecendo? Eu falei pra ela, como que você faz seu crochê? Ela, eu faço no colo, o meu crochê no colo, pendurado assim. Eu falei, pois é, você chegou onde eu queria. O crochê no colo, você tem que ter um apoio, porque senão ele vai ficando pesado, e conforme você vai crochetando, que ele vai pegando peso, vai esticando os pontos, ou a quina fica meia torta, o tapete fica meio enviesado pro lado. Se você trabalha com o crochê no colo, coloque um travesseiro, uma almofada e apoie o seu crochê. Conforme ele vai ficando pesado, se você apoiar, e toda vez que você for virar, vira o trabalho, faz a quina, vira o trabalho, vai virando, não vai deixando ele virar sozinho não, porque ele pode ir emborcando pro lado, tá? Tenha um apoio, ou faça apoiado numa mesa, sente numa cadeira assim, põe uma almofada nas costas para não machucar as costas, assim que eu trabalho, apoiado na mesa. E se eu trabalhar no sofá ou na minha cama, sentado assim, eu apoio com o travesseiro, eu coloco um travesseiro no meu colo e apoio o meu crochê para ele não ficar torto, tá bom? Uma diquinha aí ótima para vocês. Depois da diquinha da almofada ou do travesseiro, voltamos aqui no mesmo lugar, tá? Aí eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, laço, e vou, sabe aquele bloquinho sozinho? Eu vou trabalhar ponto sobre ponto. 1, 2, 3 pontos altos em cima daquele bloquinho. 1, 2, 3 correntes, vou no meio do leque e vou trabalhar igual eu trabalhei ali na parte reta. 3 pontos altos no meio do leque, certo? E 3 correntes de intervalo. Aqui não tem segredo nenhum. Vai pro próximo leque e trabalha os 3 pontos altos. Então, aqui, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou trabalhar toda a minha peça aqui, usando esse padrão.
de 3 correntes e 3 pontos altos dentro de cada leque. Vou dar a volta todinha. Quando chegar aqui, ó, no último leque, antes dos 3 pontinhos aqui sozinho, eu volto com vocês pra gente fechar essa parte juntos. Cheguei aqui no final, para fechar aqui os nossos últimos espacinhos. Lembrando que, ó, aqui ele dá uma emborcadinha, tá? Parece que ele vai dar errado, aí ele levanta um pouquinho. Mas na próxima carreira, como tem os aumentos, ele vai todo pro lugar, os pontinhos, tá? Não se preocupem se o seu ficar assim, ó, levantadinho, tá? É assim mesmo, tá bom? Trabalhei aqui em cima do último leque. Fiz minhas 3 correntes de intervalo. Lembra daquele bloquinho que a gente fez sozinho? Vou trabalhar ponto sobre ponto. 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes de intervalo. Vou aqui nessas 3 correntes do início. Vou puxar meu ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, lembrando que, para ficar certinho, nós vamos ficar com 19 espacinhos abertos, tá? E 18 bloquinhos de 3 pontos na parte da frente, na parte redonda. Vou andar aqui novamente, ó, com meus pontos baixíssimos até chegar na quina. Vou virar meu trabalho. Vou fazer a quina novamente. 1, 2, 3 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes de intervalo e 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Fiz minha quina na nossa quinta carreira. Aqui na parte reta e na parte redonda também, essa carreira toda vai ser ponto sobre ponto, toda de ponto alto, tá? Então, nós vamos trabalhar assim. Depois da quina, nós vamos dar a sequência dos pontos altos. Laço meu fio, vou pular esse primeiro que tá escondidinho aqui, ó. Vou para o segundo aqui, vou trabalhar um ponto alto. Nós vamos pular esse primeirinho aqui, ó, e o último ali só da parte reta, tá? No próximo, mais um ponto alto. Tenho 3 correntes de intervalo aqui, vou trabalhar uma sequência de 3 pontos altos. 1, dentro do espacinho aqui, 2, 3 pontos altos. Esse bloquinho de 3, vou trabalhar ponto sobre ponto. 1, 2, 3 pontos altos. Então, aqui não tem segredo nenhum. Dentro do espacinho, 3 pontos. Em cima de cada ponto, o seu ponto em cima dele aqui. 3 pontos altos. 3 pontos dentro do espaço, 3 pontos sobre ponto. Vou trabalhar aqui toda a sequência. Antes de chegar aqui na quina, como nós vamos pular o último pontinho aqui, antes de chegar aqui, eu volto com vocês, tá? É só isso mesmo, ponto sobre ponto e 3 pontos altos dentro de cada espacinho. Trabalhei minha sequência aqui de pontos altos, né, na parte reta, pulando aqui o primeiro. Agora, cheguei aqui na quina, eu trabalhei só o primeiro e o segundo ponto. O último ponto aqui da quina, eu vou deixar sem trabalhar. Então, eu já venho o laço e já faço minha quina, ó. Já pulo aqui pra dentro do espacinho da quina e já trabalho 3 pontos altos. Viro meu trabalho, 2 correntes e 3 pontos altos. Fazendo isso, a gente já deu a sequência na parte reta. Agora, nós vamos para a parte redonda, onde a gente vai distribuir, ó. Ficou bem bonitinho, tá vendo? Viro aqui de ladinho, tá? Onde a gente vai distribuir os aumentos. Viro aqui meu trabalho. Aí, eu vou fazer o seguinte. Aqui, dando sequência na parte redonda, depois da quina que nós trabalhamos, eu vou contar 1, 2, 3 espacinhos e vou colocar uma marcação no quarto espaço. Aí, a partir desse quarto espaço, eu vou contar 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No espacinho de número 13, eu vou colocar outra marcação. Aí, aqui do outro lado também sobrou 3 espacinhos antes de chegar na quina, tá? Então, onde vai ter os aumentos são nesses 13 espaços. Contando a partir desse até esse último. Esses 13 nós vamos colocar aumentos, tá? 13 que a gente deixou separado.
com o início e o final ali da marcação. Então, aqui também, como vai ser pontos altos, ó, vou dar a sequência na lateral. Laço meu fio, deixa eu ajustar aqui, laço, pulo o primeiro, aqui é os 3 pontos da quina, ó, pulo o primeiro, vou para o segundo. Igual a gente fez ali na parte reta, nós vamos pular só o primeiro e o último lá. Fazer ponto sobre ponto, dentro desse espacinho, trabalhar 3 pontos altos. A única diferença aqui é que naqueles 13 espaços, nós vamos trabalhar 4 pontos altos dentro do espaço. Então, aqui eu vou dar sequência de ponto sobre ponto, até chegar na primeira marcação. Ponto sobre ponto. E dentro naqueles 3 que nós deixamos sem nenhuma marcação, vai ser tudo normal. No espacinho, 3 pontos. E quando chegar ao ponto alto, aqui, ó, ponto sobre ponto. Ok? Vou dar uma aceleradinha aqui, pra gente chegar na primeira marcação. E eu fazer primeiro a primeira marcação junto com vocês, tá? O primeiro aumento. Então, aqui, ó, nosso último bloquinho de ponto sobre ponto, antes de chegar na primeira marcação, no primeiro espacinho que a gente reservou ali, ó. Então, aqui, esse início aqui, ó, não tem segredo nenhum, é só seguir a quantidade de correntes e a quantidade de pontos. Agora, a partir desse primeiro espaço aqui, nós vamos trabalhar dentro de cada espaço 4 pontos altos. 2, 3, 4 pontos altos. É a única coisa que vai mudar. Em vez de 3, vão ser 4. E quando chegar ao ponto sobre ponto, trabalha normal. 3 pontos altos, um em cima do outro aqui, ó. Não tem segredo nenhum, tá bom? No próximo, 4 pontos altos, todos esses, tá? Todos esses espacinhos que eu marquei, do primeiro ali até o último, são 4 pontos altos. Deu para entender direitinho? Agora, aqui, ponto sobre ponto. 1, 2, 3 pontos altos. No próximo espacinho, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, por isso que eu falei para vocês que não tem problema se aqui emborcou um pouquinho, porque como nós vamos fazer a partir dessa marcação 4 pontos altos em cada espacinho até a última marcação, aí ele vai, ó, ele vai pro lugar, tá vendo? Ele vai ficar retinho aqui a base de vocês, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui usando essa sequência de ponto sobre ponto, 4 pontos altos. Ponto sobre ponto, 4 pontos altos, até chegar lá na última marcação, na marcação de número 13. Quando chegar lá, eu volto com vocês pra gente fazer essa partinha aqui que é normal, ponto sobre ponto e 3 pontos altos, ponto sobre ponto e 3 pontos altos, tá? Aí eu volto com vocês pra gente dar sequência aqui. Então, acho que não tem segredo nenhum. Na parte, a partir aqui da quina, ó, nessa parte aqui, ó, nós temos que ficar com 128 pontos altos, tá bom? Então, dá a sequência aí da sua base, certinho, usando esse padrão de 4 pontos em cada espacinho por 13 vezes. E eu volto com vocês ali do outro lado, pra gente fechar essa carreira e iniciar a próxima. Cheguei aqui, ó, no meu último aumento, tá? Trabalhei meus 4 pontos altos e, ó, pode ver, ó. Ele assentou, ficou bonitinho. Onde tava todo curvadinho, ó, ele vai pro lugar, porque a gente trabalhou todos os espacinhos aqui, os 13 espaços, com 4 pontos altos. Então, aqui eu posso tirar essa marcação. Agora, vamos trabalhar aquela sequência, os 3 espacinhos aqui, a sequência normal. De ponto sobre ponto. 1, 2, 3 pontos. Cada espacinho, 3 pontos altos. Vou trabalhar só esses 2 primeiros aqui, ó, em cima dessa correntinha onde a gente fechou, e em cima desse ponto alto. Vou deixar esse último ponto sem fazer. Então, quando eu chegar aqui, ó, eu volto com vocês. Não tem segredo nenhum, é só trabalhar ponto sobre ponto e 3 pontinhos dentro de cada argolinha. Chegamos aqui, ó, pra fechar, tá? Vou deixar sem trabalhar só o último ponto aqui, antes da gente fechar. Mas eu queria falar pra vocês uma coisinha. Aqui, ó, da quina aqui, ó, tirando os 3 pontos da quina, tá vendo? Aqui tem os 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Pulando esses 3 pontos.
A partir desse primeiro aqui que você pulou, você já fez o ponto alto, desse pontinho aqui, ó, a volta toda, até o último aqui, ó, antes de fechar, nós ficamos com 128 pontos altos, tá? Não conta os 3 pontos da quina e nem da quina do lado de lá. Pulando a quina, a partir desse primeiro pontinho aqui, antes das partes dos aumentos, nós ficamos com 128, tá? Porque tem que dar certinho, para depois, na hora de fazer o bico, sua tampa aí ficar perfeita. Então, aqui eu vou pular o último, vou na terceira corrente, já puxo o ponto baixíssimo, ando com o ponto baixíssimo, ó, 1, 2, 3 vezes, até chegar no meio da quina. Faço a nossa quina, que vocês já estão fazendo perfeita aí, sem nenhuma explicação, que eu já fiz várias vezes, 3 pontos, né, contando com a corrente, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos. Aqui não tem segredo nenhum, ó. É a mesma coisa que nós fizemos por toda os inícios aqui, ok? Aqui vai ser mais uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, nós vamos trabalhar assim. Depois que fizemos o leque aqui direitinho, laço meu fio, pulo o primeiro pontinho, vou para o segundo e vou trabalhar ponto sobre ponto. Pulei o primeiro ponto aqui e já vou para o segundo. Aí, eu vou fazer ponto sobre ponto, até aqui a parte reta, tá? Até a gente chegar lá perto da próxima quina. Aí, nós vamos pular também um pontinho ali, igual nós fizemos na carreira de baixo, tá? Vou trabalhar ponto sobre ponto. Aí, antes de chegar nas 2 correntes aqui da quina, eu volto com vocês, que a gente vai pular esse último pontinho antes de fazer a nossa quina, tá? Então, aqui não tem segredo nenhum. É só trabalhar ponto sobre ponto. Trabalhei toda a minha sequência de pontos altos. Cheguei aqui antes das 2 correntes, ó, o último pontinho que eu não vou trabalhar, tá? Já vou direto para o espacinho de 2 correntes e vou trabalhar 3 pontos altos, que é minha quina. Viro o meu trabalho, 2 correntes e 3 pontos altos. Aí, aqui na lateral e na parte redonda também vai ser uma sequência de ponto sobre ponto. Mas eu vou pular esse primeiro aqui, vou para o segundo e vou trabalhar ponto sobre ponto. Só que na parte redonda vai ter uma alteração, vai ter 7 aumentos, tá? Então, nós vamos virar aqui a parte redonda pra gente. Deixa eu esconder esse fiozinho aqui, depois eu vou arrematar esses fiozinhos com vocês, tá? Então, aqui no meio... Ai, desculpa. Aqui no meio, eu vou seguir aqui a sequência do nó mágico aqui, das correntinhas. E aqui no meio, eu vou colocar uma marcação. Se você quiser contar, você conta 10 pontos e põe a marcação. 10 pontos e põe a marcação. Como são 7, eu coloquei uma no meio, vou colocar 3 para um lado e 3 para o outro. O meu jeito de marcar assim, ó, colocando a mão, para ficar uma distância maior, dá uma distância de 10, 11 pontos, tá? Mas se você quiser contar, pode contar. Conta 10 e coloca, conta 10, coloca, tá? Eu coloco assim mesmo. Eu faço os aumentos só na parte redonda. Procura não colocar aumentos aqui na lateral, tá? Então, é só na parte redonda. Vai contando de 10 em 10 aí, que dá certo. A sua marcação também, tá? Vou colocar minha terceira aqui a partir do meio. Coloquei 4, ó, a do meio, 3 para um lado e vou colocar mais 3 para o outro. Essa distância minha aqui, como eu já disse para vocês, dá uma distância de 10, 11 pontos, tá? Depois que eu fiz esse jeitinho assim, eu achei que foi bem mais rápido, não precisa ficar contando. Mas eu faço isso só nesses joguinhos dos bichinhos, tá? Se algum jogo aí tiver essas alterações assim também, eu conto pra vocês esse segredinho, tá? Então, aqui já tem 7 marcações. Então, aqui eu vou trabalhar ponto sobre ponto, até chegar na primeira marcação e volto com vocês. Cheguei aqui na primeira marcação, onde tá a marcação, eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Esse é o nosso aumento. Então, aqui não tem segredo nenhum, vai continuando, fazendo ponto sobre ponto, por todo esse espaço aqui, até chegar lá na próxima marcação. E no lugarzinho da marcação, você vai fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui só mais um aumento com vocês, para não ficar nenhuma dúvida.
e vou dar a sequência aqui. Encontro com vocês lá no final dessa carreira, pra gente dar sequência à próxima. Ó, chegamos no próximo, na próxima marcação e faço 1, 2 pontos no mesmo lugar, tá bom? Então, é só você dar sequência aí à sua peça de ponto sobre ponto, aumento, ponto sobre ponto, aumento por 7 vezes. Quando você fizer o último aqui, ó, você vai fazer 2 pontos no mesmo lugar, vai dar a sequência de ponto sobre ponto, até ficar faltando um pontinho aqui no final antes de fechar, aí eu volto com vocês pra gente fechar juntos. Cheguei aqui no final da nossa sexta carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da nossa sexta carreira. Trabalhei aqui todo, respeitando todos os aumentos, ó, já até tirei as marcações aqui. Vou deixar o último pontinho aqui sem trabalhar, vou puxar meu ponto baixíssimo na terceira corrente, ó. Tá? Vou andar com ponto baixíssimo, igual nós estamos fazendo em todas as carreiras, ó, até chegar aqui no meinho. Agora, deixa eu só dar uma travadinha aqui e dar um lembrete aqui pra você, falar um negocinho aqui pra vocês. Eu uso a tampa padrão, ó, nossa tampa ficou toda bonitinha, bem assentadinha. Eu uso a tampa padrão, molde da tampa mesmo, a tampa de plástico pra fazer minhas tampas. Então, aqui, ó, na parte reta, nós precisamos ainda de um espacinho pra chegar à altura, ainda não dá pra chegar à altura. Se você for colocar do jeito que tá aqui, ó, com 6 carreiras em cima da sua tampa aí, você vai perceber que vai faltar aqui um pedacinho. Então, agora nós vamos trabalhar só a parte reta, carreira de ida e volta, tá? Só para completar esse pedacinho, depois nós vamos retornar a trabalhar a volta toda da tampa para fazer o nosso bico, tá? Mas agora nós vamos trabalhar carreiras de ida e volta aqui só na parte reta, para completar esse espacinho que a gente precisa aqui para fazer a nossa tampa bem lindona, tá? Lembrando que eu não vou pegar o molde aqui para mostrar para vocês, que o meu molde tá um pouco difícil ali. E é isso. Tá um pouco difícil para me pegar para me mostrar. Mas, ó, na aula do sapinho, eu explico direitinho as medidas, eu mostro o molde, eu mostro inteiro, assim. Então, eu vou fazer o seguinte, na descrição do vídeo, eu vou deixar a parte do vídeo lá, onde eu mostro direitinho pra vocês, porque que eu faço essa parte aqui, eu mostro o molde, mostro as medidas, tudo da tampa, como que fica, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. E vou deixar também um videozinho rápido aqui mostrando no meu celular mesmo como que faz para chegar na descrição do vídeo, porque as meninas estão com um pouco de dificuldade aí de achar as coisas na descrição do vídeo, tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, antes de finalizar essa parte 1 da nossa tampa do vaso, eu vou mostrar como que faz para chegar na descrição do vídeo. Lá eu vou deixar toda a quantidade de material, tudo que eu usei, as ferramentas, tudo certinho, agulha, tesoura, vai estar tudo na descrição lá do vídeo, tá? E esses links também que eu falei para vocês da videoaula do sapinho, se você tiver problema para visualizar essa cor, você pode assistir a videoaula do sapinho e é onde eu explico também as medidas do molde, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer agora a carreira de ida e volta, só na parte reta, pra gente depois finalizar a nossa tampa do vaso. Dando a sequência aqui pra finalizar, não, eu falei finalizar a nossa tampa, dando a sequência pra gente fazer a nossa tampa, né? Então, vamos lá. Vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntes. Vou pegar o primeiro ponto alto aqui, vou trabalhar um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, contando com essas 3 correntes do começo, eu trabalhei uma sequência de 4 pontos. Faço 1, 2, 3 correntes de intervalo, pulo 3 pontos de base. No quarto ponto, eu vou dar uma sequência novamente de 4 pontos altos, ponto sobre ponto. 2, 3, 4 pontos altos. Aqui nessa parte reta, só no começo e no final que nós vamos fazer 2 bloquinhos de 4 pontos. Os do meio aqui são todos bloquinhos de 3 pontos, com 3 correntes de intervalo, pulando 3 de base, assim. 1, 2, 3 correntes, pulo 1, 2, 3... No quarto ponto, eu já começo meu bloquinho de 3 pontos altos. Ponto sobre ponto. 2, 3 pontos.
1, 2, 3 correntes, pulo 3 pontos de base, no quarto, já começo a fazer meu bloquinho de 3. 2, 3 pontos. 1, 2, 3 correntes, pulo 3 pontos de base e faço novamente o bloquinho de 3. 1, 2, 3 pontos. 1, 2, 3 correntes, pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3 no quarto. Faço meu bloquinho de 3. Acho que aqui vai ser meu último bloquinho de 3. 2, 3. Então, eu trabalhei 2 blocos com 4 pontos e 1, 2, 3, 4 blocos com 3 pontos. Agora, eu vou finalizar com as 3 correntes, pulo 3 pontos de base, vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 correntes, pulo 1, 2, 3 pontos de base, ó. Aqui tenho 3 pontos altos, 1 no final. E tem aquela corrente que é o da curva ali da nossa quina. Então, eu trabalhei 3 pontos altos e meu último ponto alto é aqui, ó. Dentro das correntinhas da quina. Então, eu trabalhei minha primeira carreira da parte reta, tá? Então, viro o meu trabalho, vou trabalhar a segunda carreira da parte reta, que vai ser carreiras de ida e volta. Na nossa segunda carreira da parte reta, nós vamos fazer essa sequência de leques, porque a gente vai fazer esse desenho aqui na parte de cima, tá? Então, é só essa repetição aqui. Então, aqui, depois que eu fiz os 4 pontos, eu virei meu trabalho, né? Faço 3 correntes, vou pro primeiro espacinho aqui e trabalho meu leque de 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e 3 pontos altos. Então, cada espacinho aqui aberto vai ter esse leque. Laço meu fio, vou pro próximo espaço e trabalho meu leque novamente, de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, tá? Então, aqui nessa carreira não tem segredo nenhum, é só isso mesmo. Cada espacinho, nós vamos fazer a repetição do nosso leque, tá? Então, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques. Quando eu fizer o meu último leque aqui, eu volto com vocês pra gente fechar essa carreira. Trabalhei aqui os meus leques, tá? Ele fica assim mesmo, ele dá uma fechadinha assim, que é pra encaixar certinho na parte reta da tampa do vaso, tá? Então, fiz meu último leque aqui, laço meu fio. Aqui nessas 3 correntes aqui, ó, bem no pezinho aqui, ó, encostadinho aqui no ponto alto, bem na terceira corrente, eu vou puxar um ponto alto, tá? Viro o meu trabalho. Subo 1, 2, 3 correntes. Vou direto aqui, ó, no meio do leque e trabalho 3 pontos altos. Dentro do lequezinho aqui, bem no meio, onde tem as 2 correntes aqui no meinho. 1, 2, 3 correntes, laço meu fio e vou pro meio do leque, do próximo leque. E vou trabalhar essa abertura aqui, ó, igual essa abertura aqui, que são 3 pontos e 3 correntes. Então, no meio de cada leque, vão ter 3 pontos altos, ó, e de intervalo, 3 correntes. Passo pro próximo leque e trabalho novamente 3 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui a minha sequência, trabalhando 3 pontos altos no meio de cada leque aqui, ó, com 3 correntes de intervalo, tá? E já volto com vocês aqui no último leque. Trabalhei aqui a minha sequência de 3 pontos, né? E 3 correntes. Cheguei no último leque, laço meu fio aqui nas 3 correntes aqui, ó, bem na primeira corrente, aqui no pezinho da corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. É assim mesmo, ele fica meio assim, entradinho, assim, vai ficar certinho a tampa do vaso, bem bonitona aí, tá? Viro e vou trabalhar minha última carreira aqui na parte reta e vamos voltar pra lateral pra dar sequência pra fazer o bico, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, 1, 2, 3 correntes. Vou fazer ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto, vai ter o seu ponto alto, ó. Em cima desses 3 pontos. Opa, escapou. E em cada argola de corrente, vão ter 3 pontos altos. 1, 2,
3 pontos altos. Aí, ponto sobre ponto, 1, 2, 3 pontos altos. E dentro da argola, 3 pontos altos também. Tá? Então, eu vou trabalhar essa sequência, que não tem segredo nenhum. É só trabalhar ponto sobre ponto e 3 pontos dentro de cada argolinha. Quando chegar aqui no final, ó, nessas correntinhas aqui, eu volto com vocês pra gente ir pra lateral. Trabalhei aqui toda a minha carreira de ponto sobre ponto. Inclusive aqui, ó, nessas 3 correntes aqui, ó, no finalzinho que tem um ponto também, tá? Aqui nós estamos do avesso, tá? Então, a gente precisa virar do direito pra gente fazer aqui uma carreira de pontos baixos e ir pra lateral da tampa do vaso, ok? Desculpa, pessoal, fui silenciar meu celular, tava chegando mensagem. Então, estamos do lado direito agora, virei o trabalho. Vou fazer 2 correntes que equivalem a um ponto baixo. Vou pular esse primeiro furinho, vou para o segundo, tá? Porque as 2 correntes aí equivalem a esse primeiro pontinho aqui. Vou fazer pontos baixos, ó. Até chegar ali no final. Ponto sobre ponto, tá? Aí, aqui vai dar a altura certinha que eu preciso, com essas carreiras aqui só na parte reta, tá? Então, aqui não tem segredo nenhum, é só ponto baixo, ó. Faz o ponto baixo e tira as 2 laçadinhas. Vou fazer todos os meus pontos quando chegar aqui, ó. Nesse último ponto alto, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, trabalhei todos os meus pontos baixos. Inclusive aqui, ó, na corrente aqui também tem um ponto baixo, tá? Viro o meu trabalho de ladinho. Agora, nós vamos trabalhar a lateral, que eu preciso de mais uma carreira para dar altura, para depois a gente fazer a base do bico, tá? Então, aqui, depois dos pontos baixos, vou subir 1, 2, 3 correntes. Nesse espacinho aqui, ó, de corrente, eu vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2. Laço meu fio. Nesse outro espacinho, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. 1, 2. Estamos trabalhando na lateral, tá? Laço meu fio. Nesse outro espacinho, vamos trabalhar mais 2 pontos altos. Já estamos dando acabamento naquelas 4 carreiras que a gente subiu, tá? E fazendo os pontos altos. 2 em cada espacinho já é o suficiente. E aqui onde tem esse ponto alto, 2 também. Tá? Ó, fica bem bonitinho. Aqui onde tem essa quina, eu vou fazer um ponto alto. E essa carreira aqui, pessoal, não tem segredo nenhum. É só ponto sobre ponto. Sem nenhum aumento, sem nada. Então, você vai fazer pontos altos em cima de cada ponto alto. Opa, escapou aqui. Opa, tá escapando a agulha. Ponto alto em cima de cada ponto alto, tá? Até a gente chegar lá na outra lateral. Na parte da frente, na parte redonda da frente da tampa aqui, ó, ele vai dar uma emborcadinha assim pra baixo. É normal, tá? Dá essa emborcadinha. Aqui ele não vai ficar retinho, não. Jogando em retinho, não. Ele dá uma emborcadinha. Por que eu faço assim? Porque na hora de você encaixar na tampa do vaso, não fica aqueles babados. O bico fica certinho. Você pode ver na foto aí que o bico tá certinho. Não tem aquele tanto de babado na frente, não. Eu gosto da tampa do vaso bem certinha, tá? Então, você vai fazer ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, a volta toda, até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, antes dessas carreiras aqui que a gente subiu, quando chegar aqui na pontinha dessa quina, eu volto com vocês pra gente trabalhar esse fechamento aqui juntas. Chegamos aqui na outra lateral, eu trabalhei ponto sobre ponto, até chegar aqui, ó, nessa curvinha da quina. Agora, vamos trabalhar aqueles 8 pontos nessa lateral também. Aí, eu laço meu fio. Aqui nesse ponto alto aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2. Nesse espacinho, vou trabalhar mais 2 pontos altos. No mesmo lugar. Nesse espacinho, mais 2 pontos altos. E aqui, ó, pra ficar os últimos pontos altos, nessa argolinha de corrente, eu trabalho um ponto alto. E naquela argolinha de 2 correntes, onde a gente iniciou o ponto baixo, eu trabalho meu último ponto alto, tá? A parte reta de cima, agora a gente não vai trabalhar ela, só na hora do acabamento, tá? Vai ser carreira de ida e volta agora. Mas eu vou deixar frouxinho aqui, pra não desmanchar. Porque agora é essa hora que eu coloco a marcação já da redinha, tá bom? Ó, que eu falei pra vocês, ó. Ele fica meio emborcadinho, tá vendo? Mas é normal.
Toda a tampa do vaso que eu faço, eu coloco a marcação para fazer a redinha, já os espacinhos. Para depois, e depois que eu faço o bico. Por quê? Porque fica bem mais fácil depois na hora de fazer a redinha, tá bom? Já fica com as marcações certinho, já fica bem mais fácil. Ó, você vai se basear aqui pelo... Deixa eu pegar uns marcadores aqui. Você vai se basear aqui pelo meio, tá vendo? O meio aqui, ó, do seu nó mágico aqui, ó. Você vai se basear aqui pelo meio e vai colocar uma marcação aqui no meio. Nós estamos do avesso, tá? Você pode colocar aqui só no fiozinho aqui de trás, aqui, ó. Deixar o fiozinho da frente, que aqui é o direito, deixar o fiozinho da frente solto. Então, já coloquei uma marcação no meio, me baseando pelo meinho aqui do nó mágico. Agora, eu vou contar de 10 em 10. Ai, desculpa, pessoal, eu tô muito rouca hoje. A partir dessa marcação do meio, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou colocar uma marcação. Pode amarrar um fiozinho aí, tá? E se você não tiver marcador, que dá certo também. Só pra na hora de fazer a redinha ficar mais fácil. Vou contar mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No pontinho de número 10, eu coloco a marcação. Eu vou colocar 5 marcações desse lado, contando do meio, não conta do meio, tá? Tirando a do meio, eu vou colocar 5 desse lado e mais 5 desse lado. Então, vai ficar 11 marcações. Contando de 10 em 10, vou colocar minhas 5 aqui e 5 desse lado e já volto com vocês, tá? Não tem segredo nenhum, é só contar 10 pontinhos e colocar uma marcação. 10 pontinhos e colocar uma marcação, ok? Certinho, coloquei todas as marcações. Geralmente, as minhas redinhas, elas ficam um pouquinho abaixo, ao meio tá aqui, ó. Elas ficam um pouquinho abaixo, uns 2 dedinhos abaixo do meio, aqui do círculo, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, na lateral todos, ficaram 11 marcações. Vou virar agora do lado direito, né? Ó, pra mostrar pra vocês, ó, que fica emborcadinho mesmo. E a marcação fica só no fiozinho de trás, tá bom? Então, cheguei aqui, né, ó, onde nós estávamos. E vamos fazer carreira agora de ida e volta, ok? Aqui nessa próxima carreira, como sobra um ponto, a gente vai trabalhar agora, né, a base para fazer o bico, sobra um ponto. Então, aqui, ó, eu contei 1, 2, 3, 4, 5. A marcação do meio, que eu coloquei bem no meio, eu coloquei um alfinete maior, porque aqui vai ter uma alteraçãozinha. Em vez de pular 2 pontos, nós vamos pular 3 pontos, tá? É só isso. É só um pontinho que sobra nessa carreira. Então, quando chegar aqui na marcação do meio, onde eu coloquei para a redinha, a gente vai pular 3 pontos, tá? Então, aqui... Deixa eu ajeitar aqui, que ele já começa a ficar uma peça grande. Aí, tem que ajeitar ela para ela não cair da mesa. Aqui, ó, eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Vou pular esse primeiro furinho. Vou no furinho da frente, vou trabalhar um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Nós vamos trabalhar aqueles bloquinhos de 3 pontos altos e 3 correntes, sabe? Que a gente tá acostumado a trabalhar nas carreiras aqui. 1, 2, 3 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base e vou dar a sequência novamente de bloquinho de 3. Ponto sobre ponto, 2, 3 pontos. 1, 2, 3 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base e faço meu bloquinho de 3 pontos. Vou trabalhar só isso mesmo, ponto sobre ponto, até formar o bloquinho de 3 correntes de intervalo e pulo 2 pontos de base. Vou trabalhar aqui até chegar na primeira marcação, para mostrar para vocês, a hora que chegar na marcação, como que a gente faz, tá bom? Se bater algum ponto aqui na marcação, como que a gente faz, tá? Mas é só isso mesmo, ó. Bloquinho de 3 no começo, 3 correntes e pulo 2 pontos de base. Só lá no meio que nós vamos pular 3 pontos de base, tá bom? Então, vou trabalhar o meu aqui até chegar aqui e já volto com vocês. Trabalhei aqui até chegar no primeiro aumento, tá vendo? No primeiro aumento não, na primeira marcação, desculpa. Vou trabalhar minhas 3 correntes. Vou pular meus 2 pontos de base, vou para o terceiro, ó. Tá vendo? Vou passar direto pela marcação, tá bom? Então, você vai trabalhando assim, esse padrão. Se por acaso cair aqui em cima da marcação, você faz seu ponto alto pegando só no fiozinho da frente que tá sobrando aqui, tá?
E deixa esse fiozinho aqui de trás, que é onde a gente vai prender a correntinha, tá bom? A correntinha não, Ah, meu Deus. A telinha a redinha. Ah, fugiu o nome. A redinha, tá bom? Então, você segue usando esse padrão de 3 pontos, pulando 2 pontos de base, até a gente chegar lá no meio, na marcação do meio. Quando chegar lá na marcação do meio, eu volto com vocês, tá bom? Cheguei aqui no final, trabalhei todos os meus bloquinhos, ó. Fiz aqui o meu último bloquinho, sobrou 2 pontos e aquela corrente no final aqui. Então, eu fiz em cima dos 2 pontos e no pezinho aqui da corrente. Fiquei com a quantidade de 32 espacinhos, tá bom? Tem que ficar par. Se você fizer alguma alteração, precisar fazer a tampa menor ou maior, tem que dar um jeitinho em adaptar os pontos, tá? Pra ficar par. Tem que ficar par aqui pro bico dar certinho. Vira o trabalho aqui, vamos para a próxima carreira, tá? A próxima carreira vai ser de leques, esses leques aqui. Então, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntes. Pessoal, se tiver algum barulho aqui, que a minha cachorra tá aqui comigo, tá? Aqui do meu lado. Vai pra lá, vai. 3 correntes. No primeiro espacinho aqui, eu já vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 3 pontos altos. 2 correntes. E mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, cada espacinho vai ter esse leque, tá? Vamos fazer uma quantidade, 32 leques nessa carreira. No próximo espacinho, vamos fazer leque novamente. Essa é a nossa penúltima carreira na cor violeta, tá? 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar. Vamos fazer toda essa carreira usando esse padrão de leques. Cada espacinho você faz um leque. Ó, vai ficando assim. Tá? Todos os espacinhos vai ter um leque desse. Aí, quando eu chegar lá no final, eu volto com vocês pra gente fazer a última carreira nessa cor e depois mudar a cor pra fazer o bico, ok? Tô chegando aqui no final, deixa eu puxar ela pra cá, pra vocês visualizarem que ela já tá grande já. Vou trabalhar aqui os meus últimos leques, tem 2 aqui para trabalhar ainda, ó. Terminando aqui bonitinho. Lembrando que, pessoal, eu vou com esse vídeo da parte 1 até a gente terminar o bico. E o vídeo da parte 2, nós vamos fazer todos os detalhes, tá? Todos os detalhes, olhinho, asa, pezinho, biquinho da coruja. E a redinha também vai ser na segunda parte. Eu prefiro fazer toda a aplicação primeiro, depois colocar a redinha, porque fica mais fácil, tá? Para trabalhar, fazer as costuras, colagem e tudo. Cheguei aqui no final, trabalhei meu último leque. E aqui, ó, nessas 3 correntes, bem no pezinho aqui da corrente, eu vou terminar com ponto alto. Vamos trabalhar a última carreira agora nessa cor, tá? Pra gente poder mudar de cor. Então, eu vou virar aqui minha peça com bastante cuidado, tá? Vou fazer o seguinte, vou andar com ponto baixíssimo. Aqui nós temos o ponto alto e os 3 pontos altos do leque, tá? Então, eu vou andar com ponto baixíssimo, ó, vou pro ponto do leque, já puxo um ponto baixíssimo. No próximo, mais um ponto baixíssimo. No próximo, mais um ponto baixíssimo, 3, que eu subi nos 3 pontos do leque. E aqui dentro do leque, eu vou fazer um ponto baixo, já direto assim. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. No próximo leque, eu prendo com ponto baixo. Minha carreira vai ser toda assim, argolas de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. No próximo leque, bem no meio dele aqui, eu prendo com ponto baixo, tá? Então, não tem segredo nenhum. A carreira vai ser toda assim, argolinha de 5 correntes, prender no próximo. 5 correntes, prende no próximo. 5, prende no próximo. Quando chegar lá no último leque, lá do outro lado, eu volto com vocês pra gente fechar essa última carreira e já trocar de cor pra fazer o bico, ok? Cheguei aqui no final, trabalhei minha última argolinha aqui de correntes no último leque. Vou andar com ponto baixíssimo aqui por cima de todos esses pontos. 2, 3 vezes. Posso fazer uma correntinha aqui e cortar meu fio. Deixa eu procurar minha tesoura aqui. Ai, balancei acho que um pouquinho.
corto meu fio, puxo aqui ele, dou uma travadinha nessa corrente, tá? Agora, nós vamos pegar o fio rosa para trabalhar o bico. Vamos começar lá do outro lado. Vamos virar aqui, ó. A gente terminou aqui, ó. Tava do avesso, tá vendo? Tava do avesso. Agora, nós vamos pro lado direito, tá? Para iniciar o bico com a cor rosa, tá bom? Com o fio rosa, eu vou dar início aqui. Tá vendo a carreira de pontos baixos que a gente fez aqui em cima, na parte reta? E aqui onde a gente fechou, né, do outro lado. Então, aqui no ponto baixo, vou pegar aqui no último ponto baixo aqui, ó. Antes dessa argolinha aqui, que são dos pontos, né, da carreira que a gente pegou. Eu vou amarrar ele por aqui. Um nozinho só é suficiente. Eu tenho a mania de pôr agulha na boca, depois eu não consigo falar. Ó, um nozinho só é suficiente. Vou travar aqui uma corrente, duas correntes, que equivalem a um ponto baixo. Vou dar a sequência aqui, ó, que eu amarrei no segundo ponto baixo aqui. Então, eu vou fazer, essa carreira também vai ser toda de ponto baixo, tá? Quando chegar aqui nessa argola aqui, que são as 3 correntes da carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos. No próximo espacinho aqui, que é um ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Na última argola aqui, que são as 3 correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos, ok? Deixa esse fio aqui roxo aqui atrás pra gente arrematar ele depois. Viro aqui o trabalho. Aqui eu tenho os 3 pontos altos, então eu vou fazer só um ponto baixo em cima do primeiro e um ponto baixo em cima do segundo, tá? Só isso mesmo. Ó, fiz o acabamentinho aqui naquelas carreiras que a gente, da lateral, né? Agora, eu laço meu fio, vou pra primeira argola, eu vou trabalhar 11 pontos altos. 1, 2, deixa eu soltar meu fio aqui, que ele tá meio enroscado. Pronto. Enroscou aqui dentro do... Vou fazer 11 pontos altos, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dá uma ajeitadinha, 10, 11 pontos altos, ok? Na próxima argolinha, você vai pegar bem no meio da argola e vai prender o ponto baixo. Na próxima, a gente vai repetir os 11 pontos altos. Então, vai ser assim por toda a carreira, tá? A primeira argola, 11 pontos, a segunda, ponto baixo. A próxima, 11 pontos, a próxima, ponto baixo. A próxima, 11 pontos e a próxima, ponto baixo. Então, você vai intercalando. Uma argola com os pontos altos e uma com ponto baixo, tá? Vou fazer aqui minha carreira toda. Quando chegar lá no final... A última argola também vai ser com os 11 pontos altos. Aí, eu volto com vocês pra gente fechar essa carreira e fazer a última, que é a do acabamento, ok? Cheguei aqui no final, trabalhei meu último bico aqui, os 11 pontos. Agora, eu vou pular aqui, ó, um ponto. No segundo ponto, eu vou fazer meu ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vou virar meu trabalho, agora eu vou pra parte reta, ó. Aqui onde tá esse ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Nessa argola de corrente, eu vou fazer 2 pontos baixos. Nessa argola de ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Agora, aqui eu já comecei os pontos baixos da carreira reta. Aqui onde tem 2 correntes, vai ser um ponto baixo. E cada ponto baixo aqui da carreira vai ter um ponto baixo de base aqui, ó. Então, aqui é só pontos baixos... Até o final ali, até encontrar o comecinho ali, onde nós iniciamos, ó, que nós iniciamos aqui, ó, nesse segundo pontinho, tá? Então, eu vou fazer todos os meus pontos baixos aqui, até encontrar ali o começo, ó, vai ficando bem bonitinho, bem arrumadinho, ó, e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, trabalhei até todos os meus pontos baixos aqui até o final. Nas 2 correntes aqui do começo, eu vou puxar um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e vou cortar meu fio, tá? Depois eu vou arrematar alguns fios com vocês, pra vocês verem como que eu arremato, tá bom? Dou uma travadinha aqui,
pego esse fiozinho aqui, eu vou passar por alguns espacinhos aqui, só no fiozinho de trás, ó. Porque depois a gente vai arrematar ele, ele já tá passado, tá? Por alguns fios aqui, uns 10, 12 aqui, depois eu puxo ele pra trás e deixo ele aqui pra mim arrematar, ok? Vou pegar agora meu fio branco pra gente fazer a última carreira e fazer o fechamento desse vídeo, né, que é a parte 1. Depois nós vamos para o próximo, que são os detalhes da nossa corujinha, ok? Vou pegar aqui meu fio branco. O fio branco, eu não vou começar no mesmo lugar não, para não ficar muitos nós depois, tá bom? Vou pegar aqui, ó, o fio branco, nesse começo aqui. Qualquer um dos pontos, que são todos pontos baixos, né? Vou pegar aqui no comecinho, depois do último bico aqui, vou puxar ele aqui. Vou deixar um fiozinho razoável para depois andar com ele e arrematar, porque eu vou puxar aqui, eu não vou travar. Porque são pontos baixíssimos. Depois eu vou fazer um fechamento aqui bem diferentão nele, para ele não ficar com nó muito aparente, tá? Para ele fazer um fechamento bem bonitinho. Travei aqui, ó, a primeira argolinha. No próximo ponto eu vou puxar o ponto baixíssimo. No próximo ponto baixíssimo, ó, eu vou puxar no ponto baixíssimo em todos os pontos, ó. Deixa aquele fio lá atrás que depois nós vamos arrematar ele, tá bom? Vou puxando assim, ó, pontos baixíssimos. Não deixa muito apertado para não encolher o seu trabalho. Ele vai ficar tipo uma correntinha, tá vendo, ó? Pra dar um acabamentinho bem bonitinho aqui no seu trabalho. Então, eu vou fazer pontos baixíssimos, só puxar o fio, ó, e já puxar de uma vez, ó. Puxa dentro da argolinha, ó. Como se estivesse fazendo uma argola de correntes mesmo, mas por cima dos pontos baixos aqui, ó. Então, eu vou fazer todos os meus pontos baixíssimos, até chegar aqui, ó. Nesse último ponto baixo aqui, volto com vocês, porque aqui, ó, tem um detalhe. Então, a gente vai andar também com ponto baixíssimo aqui, mas aqui eu vou andar junto com vocês. Quando chegar aqui, eu volto pra gente dar continuidade, ok? Chegamos aqui, ó, perto dos pontos altos. Vou continuar aqui, ó, com vocês. Lembrando que se seu ponto é muito apertado, você pode usar uma agulha maior, tá? Para o seu trabalho ficar bem macio assim. Você vai adaptar o seu ponto na agulha maior até você acostumar e o seu trabalho ficar bem macio, ok? Ó, fiz todos aqui em cima dos 11, né, pontos. Agora, aqui onde tem esse ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo alongado. Eu vou introduzir a agulha aqui no meio, tá vendo os dois leques aqui, ó? Essa abertura dos dois leques, eu vou introduzir a agulha aqui, vou puxar o fio lá atrás, vou subir um ponto baixo alongado e vou travar ele. Só pra ficar esse detalhinho bem bonitinho aqui entre um motivo e o outro. Vou dar continuidade aqui, ó, com todos os 11 pontos. Vou trabalhando o ponto baixíssimo por cima deles. E vou fazer mais uma vez o ponto baixo alongado com vocês, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Ó. Quando chegar aqui no ponto baixo, eu vou introduzir a agulha lá no meio do leque. Vou pegar meu fio, vou alongar ele até ficar da altura lá e vou puxar o ponto baixo. Deu para entender direitinho aí? Eu acho que deu, né? Então, eu vou fazer minha carreira toda assim, trabalhando todos os pontos baixíssimos por cima dos pontos, ponto baixo alongado, ponto baixíssimo, ponto baixo alongado. Vou trabalhar toda a minha carreira, quando chegar lá no final eu volto com vocês pra gente fechar essa carreira, ok? Cheguei aqui no final, trabalhei até meu último ponto baixíssimo. Vou deixar aqui em cima assim, ó, pra vocês visualizarem melhor, tá? Porque como é branco, deixa eu puxar esse fio do começo pra cá. Como é branco, eu acho que em cima da cor aqui dá pra visualizar melhor. Trabalhei até o último ponto alto. Vou cortar meu fio aqui. Um fio razoável, tá? Ó, do jeito que ele tá na agulha aqui, eu vou tirar ele da agulha assim, ó. Todinho, tá? Vou pegar esse fio aqui, vou colocar na minha agulha de tapeceiro. É o fio 6, essa agulha aqui não é muito grossa, mas foi. Tá vendo que eu tirei tudo? Agora eu vou fazer o fechamento aqui perfeito para não ficar um nó. Tá vendo esse primeiro, ó, eu tô segurando o fio aqui do começo, tá? Tá vendo esse primeiro ponto baixíssimo aqui, ó? Eu acho que tá dando pra ver direitinho aí. Eu vou introduzir a agulha por baixo dele, ó, por baixo do ponto baixíssimo, tá vendo? Por baixo da argolinha. Vou sair com ele lá atrás.
Agora eu vou introduzir aqui, ó, dentro do último, ó, tá vendo? Na argolinha aqui dentro do último, mas eu posso introduzir na cor rosa também, vai sair lá atrás, ó, dentro do último ponto, ó. Aí vocês podem ver que vai formar uma correntinha, tá vendo? Ó? Fica um fechamento perfeito, sem ficar aquele nó aparente aqui. Toda vez que eu fecho ponto baixíssimo, eu fecho assim, tá bom? Vou voltar aqui para não ficar nenhuma dúvida. Terminei, tirei ele todo da agulha, sem fazer nada, só puxei o fio, cortei, né? Puxei o fio, coloquei na agulha de tapeceiro, introduzi aqui no primeiro, fui lá pra trás com meu fio. Esse fio aqui do começo tem que deixar certinho. Fui lá pra trás e depois aqui no último eu introduzi dentro do ponto, saí lá atrás, ó. Formei uma correntinha, que é um ponto baixíssimo pra fechar aqui. Vou arrematar com vocês aqui esse fio, já que ele já está na agulha de tapeceiro, né, ó. Vou arrematar ele com vocês. Vou fazer aqui um nozinho bem leve, sem apertar muito, tá bom, pessoal? Pra não franzir, porque o segundo você pode apertar um pouquinho, pra não franzir aqui e não fechar o pontinho, tá? Aqui, com a agulha de tapeceiro, eu vou passar esse fio aqui, por baixo, bem no cantinho aqui, ó, por baixo aqui do rosa, tá vendo, ó, por baixo, por dentro aqui, ó. Bem por dentro mesmo, pra ele não aparecer, ó. Aqui, ó, dentro dos pontos baixos. Vou passar ele por aqui. Vou arrematar ele aqui desse lado. E esse fio aqui do outro lado, eu vou pôr ele na agulha de tapeceiro também. Se ele entrar, né, porque ele tá bem soltinho aqui, essa agulha aqui não é muito grossa. Ó, eu posso passar até por dentro aqui, ó, dessa parte rosa, passar por essa parte rosa aqui, até ele sair lá do outro lado. Ó. Que ele tá um fiozinho bem grandinho, razoável. Vou passar aqui, ó, nessa partinha branca. E vou sair com ele aqui, onde tem esse ponto baixo alongado. Que eu vou amarrar meu nozinho aqui embaixo pra esconder meu nozinho, tá? Então, esse daqui eu vou fazer o seguinte. Eu abro o meu fio, distorço ele assim, ó, abro em dois, ó. 3 fiozinhos para um lado, 3 para o outro. Aqui embaixo, ó, embaixo desse ponto baixo aqui, eu vou puxar um fiozinho do rosa aqui. Só pra me passar um desses lados aqui por baixo dele. Bem devagarinho. Agora eu vou amarrar o nozinho, tá? O primeiro nozinho tem que ser leve, não puxa muito o nozinho não, pra não franzir o trabalho, tá? O primeiro nozinho é leve. O segundo você já pode dar uma apertadinha e o terceiro você pode dar uma apertadinha. Se você usa cola, pode colocar um pinguinho de cola aqui e cortar o fio, tá? Vou arrematar só mais um fio aqui com vocês aqui, o do meio, algum aqui. Esse é a mesma coisa, eu vou abrir ele, vou passar por um fiozinho aqui embaixo, se pegar esse fiozinho rosa, passar ele e fazer um nozinho também, ó. E fica escondidinho, que fica embaixo do ponto baixo alongado. Agora, esses fios aqui, ó, também, eu vou abrir eles no meio, sempre vou amarrar o roxo no roxo, nunca vou andar nele aqui no lilás e amarrar aqui não. O lilás também, lilás no lilás, tá bom? Pra não aparecer muito nozinho. Abro o fio, tá? Ó, abro ele ao meio, é igualzinho que eu fiz ali. A única coisa importante é você sempre amarrar aquela cor na própria cor, não andar com ele em cima de uma cor clara ou de uma cor escura para não aparecer o nozinho. Aqui embaixo, ó, eu abri o ponto, tá vendo? Aqui embaixo eu vou pegar esse fiozinho lilás aqui, vou passar uma dessas partes aqui, ó, por baixo. Ele deu uma enroscadinha aqui, vou passar ele de novo. Olha, vou passar ele aqui. Sai daí, fiozinho. Ele tá enroscando aqui em algum... Ó. E vou amarrar o nozinho, tá? Aqui também, se você usa cola, pode pôr um pinguinho aqui antes de amarrar. Primeiro nozinho leve, pra não franzir. O segundo apertadinho e o terceiro apertadinho. Você pode arrematar todos os seus fios, já pra deixar tudo arrematadinho. Agora, nós vamos para... a segunda parte do vídeo, tá? Ó, nossa base tá toda bonitinha aqui, toda prontinha, esperando só a nossa corujinha. Então, vamos para o segundo vídeo para fazer os detalhes e a redinha da nossa tampa do vaso, ok? Até mais!